nem São Paulo, nem município, nem estado é autossuficiente. Todos os municípios e todos os estados no Brasil, eles dependem de repasses diretos e indiretos, seja por fundos ou pelos repasses constitucionais, e, ao mesmo tempo, eles vão depender, consequentemente, de ajuda, que a gente chama das competências comuns e concorrentes. Então, por exemplo, tem algumas competências na Constituição que, se o município não consegue prestar, vai para o Estado. Se o Estado não consegue prestar, vai para a União. Então, pensem vocês o seguinte: o município lá não conseguiu prestar a saúde. Ah, não vai ficar sem saúde? Não vai, vem o Estado. O Estado não conseguiu suprir, vem a União. Então, a União banca. Só que quando a União banca, ela já perdeu o recolhimento do PTU, do ITBI, do ISS, porque está com o município. Ela já perdeu o IPVA, o ITCMD e o ICMS, que está com os estados. E aí, muitos do imposto de renda, do IPI e dos outros impostos que são de competência da União já tiveram seus repasses para estado e para município. E aí, quando ela tiver suas competências privativas, que não tem ninguém para socorrer, como é que ela vai bancar? Como é que ela vai financiar? Vai faltar dinheiro. E faltou rápido. Tanto é que a emenda constitucional que cria as contribuições federais, é de 98, é da época do Fernando Henrique, ela foi considerada um cheque em branco para a União, porque ela acresce na Constituição Federal as contribuições, essa emenda constitucional em 98, e o que ela faz? Olha, União, você pode criar o que você quiser, contribuições, desde que elas tenham finalidades específicas, elas não vão ser repassadas. Então, o dinheiro que você arrecadar vai ficar só com você. E aí a União vem e cria PIS, COFINS, enfim, e aí vai que vai, né? E hoje isso virou meio que um cheque em branco, essas contribuições. O que se espera também que seja um pouco mais tranquilizada essa parte financeira com relação à reforma, né? Eu acho que a reforma ela entra muito nesse lugar de definir competência, quem faz o quê, como faz, por que faz, e quanto ganha para fazer o que faz. Porque eu brincava que os estados e os municípios, eles viviam de mesada e queriam ser autônomos, né? Então eu falava assim, pô, você é uma criança, um adolescente de 13 anos, que ganha de mesada dos seus pais e quer falar que vai para balada e vai dirigir, vai pagar suas contas e vai decidir o que você vai fazer. Não vai, né? Então, eu acho que a reforma ela entra num lugar que talvez ela possibilite delimitar mais as competências, no sentido de, tem alguns municípios que a gente sabe que são realmente locais de prestação, locais de decisão, locais que fazem, mas a gente sabe que está cheio de município que existe, porque é isso. Depois de 88, se a gente fizer um estudo, teve um boom de municípios. Então, teve uma dissipação muito grande desses centros, teve um aumento de municípios muito grande, e com esse aumento de municípios, a gente teve essa dificuldade também. Aí o município fala, bom, para que eu vou recolher IPTU, se vai me custar caro administrativamente, se eu vou ter uma alta taxa de sonegação, e no fim do dia eu vou me sustentar com o ISS, ou vou me sustentar com repasse, ou vou me sustentar de outra forma. Então, o jeito que a gente estruturou a tributação, com essa premiação de municípios pequenos, a gente acabou incentivando muito esse mau funcionamento administrativo do país como um todo, no quesito dos municípios menores. E aí, quem se prejudicou foram os municípios maiores. Municípios com mais de 200 mil habitantes acabaram se prejudicando. Então, a gente tem um pouco essa situação que eu pessoalmente acho que vai dar uma melhorada com a reforma tributária. Não tenho certeza, porque vai depender de muitas outras coisas, mas eu espero que a reforma tributária dê aí uma boa melhorada nessa situação com relação a essa questão.